Câmara Municipal de Jaraguá do Sul quer fazer uma parceria. Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos, sob proteção de Deus, a 12ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é aquele que atende aos pobres. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41, versículo 1. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 13 de março de 2014, quinta-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 23. Encaminha projeto de lei número 25 de 2014, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Número 24. Encaminha projeto de lei número 26 de 2014, que retifica dispositivos da Lei Municipal número 6.799 de 2013. Orçamento 2014. Ofícios recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, número 4, 2014. Comunica a transferência de recursos financeiros. Do Ministério da Saúde, ofícios, números 484, 2.287, 9.748, 10.776, 12.844, 16.459, 18.552, 18.834, 21.161, 21.639, 27.972 e 30.727, de 2014, informam a liberação de recursos financeiros ao município para o pagamento de programas na área da saúde. Da Caixa Econômica Federal, número 208, de 2014, comunica a liberação de recursos financeiros. Ofícios recebidos. Número 26, de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha indicações. Número 27, de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha projetos de lei aprovados. Número 28, de 2014, para Dieter Jansen. Retifica o ofício. Matéria do Legislativo. Indicações. Do vereador Amarildo Sarte. Número 87, de 2014. Realizar a inversão das placas de identificação de ruas localizadas nas ruas Rinaldo Bogo, no bairro Ilha da Figueira. Todas as placas localizadas nessa rua estão no sentido inverso da via. Número 88 de 2014. Implantar lombada física na rua Rinaldo Bogo, com confluência com a rua Marajó, no bairro Ilha da Figueira. Do vereador Jair Pedro. Número 89 de 2014. Trocar as lâmpadas queimadas de iluminação pública em toda a extensão da rua João Planichek, no bairro Nova Brasília. Número 90 de 2014. Implantar faixa elevada de pedestres em frente ao Centro Educacional Dentro de Leite, na rua 13 de Maio, número 694, bairro Chernevsk. Número 92 de 2014. Consertar as cabeceiras da ponte que liga os bairros Centenário e Ilha da Figueira. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Número 91, de 2014. Realizar a limpeza do mato na rua Tarcísio de Oliveira, Mota, e rua Leopoldo Veloso, no bairro Vila Lenze. Requerimento do vereador Jair Pedri, número 8, de 2014. Requer que seja convidado para participar de sessão plenária o deputado federal Marcos Tebaldi, para explanar sobre a construção do Hospital Catarinense da Mulher. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet.
Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, eu peço que o senhor defira meu pedido e coloque em votação no dia de hoje a indicação número 90 e o requerimento número 8. A indicação 90, que fala de uma faixa elevada na 13 de maio, né, onde houve mudanças no trânsito, ali no próximo à escola Dente de Leite, se não estou enganado, que tem uma faixa, já existe uma faixa aí, já existe uma lombada, mas uma lombada daquelas pequenas, e que agora, por conta das alterações de trânsito, fizeram com que tivesse uma nova dinâmica, um novo, digamos, fluxo de veículos ali, um novo modelo, e ali está bem complicado a situação do trânsito naquelas imediações. Então, para garantir a segurança das crianças, que já existe uma lombada daquelas mais antigas, mas que nós possamos fazer uma lombada faixa elevada, né? E esse requerimento número 8 trata de um assunto em relação à vinda do deputado Marco Tebaldi para cá, que é autor da emenda, numa parceria com o governo federal, né, relacionado ao Hospital da Mulher Catarinense, um hospital importante para a mulher catarinense, para a mulher também jaraguaense, que acho que, e tenho absoluta certeza que é muito importante as mulheres da região, das cidades, saberem desse projeto, que vai ser aqui em Joinville, é verdade. Eu tenho muitas não restrições, mas eu sou um pouco aborrecido, digamos, em relação a tudo que vai para Joinville e não vem para Jaraguá, que poderia vir também para a nossa cidade e contemplar um pouco mais as pessoas da região. Mas nós devemos reconhecer que esse hospital, o único hospital da mulher de Santa Catarina, né, o único hospital, uma obra importante do governo federal, né, poderia ser pior, digamos assim, poderia estar no oeste, né, mas como vai estar em Joinville, a logística, a dinâmica da cidade, do trânsito, também favorece que não seja tão difícil, né, as pessoas aqui da região poderem, as mulheres aqui da região usarem esse serviço. Como eu digo, uma emenda do deputado Marco Tebaldi, mas também uma parceria do governo federal, uma importante obra do governo federal. Então eu peço que o senhor defira os meus dois pedidos, senhor presidente. Está deferido o seu pedido, nobre vereador. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários, assessores, munícipes que nos acompanham. Senhor presidente, na última sessão eu não tive oportunidade de falar sobre este assunto, até porque a sessão já estava a pauta já estava bastante cheia. Na semana passada comemorou-se o Dia Internacional da Mulher e todos sabem o porquê desta data. Por conta disso, ano passado nós encaminhamos uma moção de apelo ao governo do Estado e ao secretário de Segurança Pública, no sentido de reivindicar que a delegacia especializada funcione em plantão, em regime de plantão e 24 horas por dia, também aos sábados e domingos. Infelizmente, hoje a delegacia só funciona no expediente normal, senhores vereadores, e o número de ocorrências acontecem principalmente no horário da noite e aos finais de semana, quando as famílias precisam recorrer à comarca normal. Infelizmente, recebemos uma resposta quanto àquela moção que nós aprovamos também com apoio dos senhores vereadores, de que, no momento, não será possível o estabelecimento de um plantão, uma vez que não há funcionários. Nós lamentamos isso. Jaraguá do Sul e a região contribuem muito para o governo do Estado e nós precisamos continuar reivindicando para que essa delegacia funcione no horário onde realmente a população precisa. E, por conta disso, nós estamos agendando um horário com o deputado, o secretário de Segurança Pública, o Gruba, e também o governador do Estado, para reivindicar que esta ação seja efetivada ainda este ano e, de preferência, antes das eleições, porque não é possível que uma delegacia que levou 10 anos para ser instalada, com um movimento popular, a mais de 20 mil assinaturas,
não funcione de acordo com aquilo que é a necessidade da população. O CONDIM abraçou a nossa sugestão quando aprovamos a moção. Estamos novamente coletando assinaturas para que o governo se sensibilize, mas eu vejo essa situação como uma humilhação para o nosso município e região. Mais um delegado, mais 2 policiais e mais 2 funcionários na área administrativa, eu acredito que o governo do estado poderia muito bem já atender essa reivindicação aqui da nossa região. Então nós queremos aqui externar a nossa tristeza com essa notícia que nos veio do delegado regional, mas queremos dizer que nós não vamos nos aquietar frente a essa situação e vamos levar adiante, buscando então diretamente com o governo do estado e o secretário de Segurança Pública para que essa situação se resolva o mais rápido possível. E também, senhor presidente, eu vou apresentar um requerimento para que a delegada Milena venha a esta Câmara numa sessão oportunamente falar dos números, o porquê desta reivindicação. Ela, mais do que ninguém, pode argumentar o porquê que nós estamos reivindicando essa ação. Muito obrigada. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em segunda votação o projeto de lei número 11/2014. Projeto de lei número 11/2014, segunda votação. Autor executivo. Retifica e cancela vias de circulação extra-urbanas, a JGS. A matéria em apreço tem por finalidade, inicialmente, retificar o trecho das vias de circulação extra-urbana, identificada como JGS. A 499, Helmut Henn, uma vez que esta limita com a cidade de Pomerode, não com a de Massaranduba. Visa também cancelar as vias extra-urbanas identificadas como JGS 484 e JGS 526. O cancelamento da JGS 484 deve-se à falta de condições de trafegabilidade e descaracterização desta como via municipal. Já o cancelamento da JGS 526 decorre da absorção desta pela via Rua 1092, Alvino Flor da Silva, ocasionada pela ampliação do perímetro urbano, deixando assim referida JGS de existir. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 11/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 23 de 2014. O projeto de lei número 23 de 2014, votação única. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13/12/2013, e alterações posteriores e dá outras providências. Referido projeto objetiva promover a readequação orçamentária de ação consignada no orçamento da Secretaria Municipal do Urbanismo, no valor de R$ 320 mil, para atender despesas com a manutenção e colocação de novos abrigos de ônibus. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
Esse projeto 23, senhor presidente, ele é uma adequação orçamentária para atender despesas com a manutenção e colocação de novos abrigos de ônibus aqui em nosso município. A transferência é dentro da mesma Secretaria de Urbanismo. Esse valor sai da manutenção de investimentos e equipamentos de tráfego e vai para a manutenção e colocação de novos abrigos de ônibus. Por isso, eu peço aos senhores vereadores o voto favorável. Parte, vereador Pedro. Sim. O vereador, nós, o ano passado, o primeiro ano do nosso mandato, nós fizemos com o vereador João e o vereador Eugênio um trabalho de vistorias e visita a alguns locais para ver essa questão dos pontos de ônibus. Pergunto, o projeto que foi feito na ocasião para trocar todos esses abrigos, nesse momento não vão ser contemplados, se são para novos abrigos além desses ou já contempla todos eles? Não, já posso responder. É para novos e também para manutenção. Contempla também isso que o senhor está falando também. Também eu vou responder uma outra pergunta que não foi feita, mas que hoje nós estávamos conversando. E são quantos pontos de ônibus o senhor pode me dizer? Aí não tem a quantidade, porque são diversos, só o valor. Também me foi perguntado, fora do plenário, não seria a responsabilidade da Canarinho a colocação de ponto de ônibus? Não, essa é da Prefeitura. Quando nós aprovamos a concessão lá há anos atrás, então teve, para ter uma compensação, a Canarinho se obrigou a fazer determinado X número de pontos de ônibus. E também a mini terminal, e aquilo passou. Então hoje, realmente, quem tem que fazer isso é a Prefeitura. Por isso, esses 320 mil, ele vem em boa hora. Nós temos vários pontos de ônibus, várias indicações, tanto de pontos novos como também de manutenção. Obrigado, por isso eu peço o voto favorável. Uma Obrigado. parte, vereador. Sim. O senhor está falando do contrato que tem com a Canarinho, que foi feito lá atrás, que ele é válido ainda hoje. E eu acho que não existe negociação de boca a boca. Eu acho que tem que seguir o contrato. E o contrato não contempla que a Prefeitura tem que fazer os pontos de ônibus. E porque chegou um acordo. Cadê o acordo? Cadê o decreto do acordo? Cadê o documento que autoriza a Prefeitura a fazer isso aí? Eu acho que nós temos que analisar bem antes de votar uma situação dessa aí. Porque o pouco conhecimento que eu tenho do contrato, ele foi votado pelos senhores na época e ele ainda continua valendo, não mudou nada. Então, não existe acordo e não se faz acordo. Se faz decreto e se faz projetos. Tá. E se monta uma lei. Então, eu fico na dúvida em votar um projeto desse aí, uma situação que não é coerente. Eu acho que sem ter um contrato desse em mãos nesse momento, para ver certamente com o jurídico a legalidade de uma liberação Eu posso dessa aí. dizer para o senhor que não existe dúvida, inclusive o contrato, é bom a gente olhar o contrato. Na época, nós fizemos hoje a manutenção e a colocação de pontos de ônibus é obrigação da Prefeitura, primeiro. Segundo, quando nós votamos na época, então a Canarinho se comprometeu, tinha uma compensação, se não me engano, 3 milhões e 700 mil em investimentos de ponto de ônibus, de novos pontos de ônibus. E isso, agora também, se me diz assim, foram feitos todos, questão de fiscalizar se foram feitos todos. Na época tinha essa compensação, a Canarinho tinha a obrigação de fazer os pontos de ônibus, que tinha aquele valor que compensava. Como já foi feito ou não foi feito na época, agora é responsabilidade da Prefeitura. Pois não, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, a responsabilidade dos pontos de ônibus é da Prefeitura. Sim. A conservação de todos os pontos de ônibus. Está junto à lei e tal. A responsabilidade é da Prefeitura. Ok, é o que nós confirmamos. Obrigado. Peço o voto favorável. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, em relação a esse projeto, senhor presidente, em relação a esse projeto da Canarinho aqui, eu conversando, ok, mas que trata também de um assunto relacionado à empresa concessionária, eu conversando hoje de tarde com o vereador Pedro Garcia, eu mesmo questionei de quem seria a responsabilidade, né? E eu acho que nós devemos ter uma segurança muito clara no sentimento de votação, né? O vereador Jefferson agora me deixou em dúvida, né? Me deixou em dúvida. Então vamos fazer assim, senhor presidente, eu peço que o senhor defira meu pedido de vistas,
que nós possamos votar isso na outra semana, para que o próprio vereador Jefferson, né, traga para esta tribuna uma explicação daquilo que ele mesmo levantou agora. Né? Vamos dar oportunidade para poder debater esse assunto. Então eu peço que o senhor defira esse pedido de vistas, para que o vereador Jefferson, junto com os outros vereadores, possa clarear essa informação. Não duvido que seja da prefeitura, vereador Vinta, não duvido que seja. Né? Mas eu reconheço que com o pronunciamento do vereador Jefferson, me deixou na dúvida, então não custa esperar uma semana, já que esses pontos de ônibus estão num estado lastimável já faz bastante tempo. Então eu peço que o senhor defira meu pedido e a gente bote em votação isso na próxima sessão. Está deferido. Pois não, vereador. Desculpe, eu não tinha percebido. Ok. Eu concordo com o vereador Jair. Nós temos que votar sempre com consciência. Levantou dúvida, vamos retirar, como o senhor falou. E na próxima sessão a gente... Vamos clarear. Eu também, vereador Pedro, desculpe. Como o Vita falou, e também eu, antes de ver o projeto aqui, eu tirei todas as informações. Depois da conversa com o senhor, eu tive em contato com o trânsito, tudo para a gente ver e tal. Não, realmente é de responsabilidade. A única coisa que eu não sabia responder hoje, assim, você viu todos os pontos de ônibus que o Canarinho fez para compensar a compensação da época? Não, eu não fui ver, né? Certo. Mas realmente a responsabilidade de fazer X pontos de ônibus foi na renovação do contrato. Agora, a partir de hoje, é de responsabilidade da prefeitura. Muito bem, Obrigado, eu também... Mas eu concordo que se retire e que votamos sempre sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Clareza. Exatamente. Eu também, vereador Pedro Garcia, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, né? Além da elegância, diga-se de passagem... Então eu peço que eu também não tenho nenhum pudor, senhor presidente, de votar favorável a esse projeto, né? Como votaria hoje, inclusive. Mas fundamentado no pronunciamento do vereador Jefferson, eu penso que nós temos que tirar todas as dúvidas e poder votar com muita tranquilidade. Obrigado, senhor presidente. Está deferido o seu pedido, nobre vereador. Temos em primeira votação o projeto de lei número 5/2014. Projeto de lei número 5/2014, primeira votação. Autores: Amarildo Sartre e Pedro Anacleto Garcia. Reconhece de utilidade pública a Sociedade do Valo Agrícola Industrial do Itapocuzinho. Está em discussão o projeto. Vereador Amarildo Sartre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Pedro Garcia, que acostou a sua assinatura na proposição desse projeto, e demais presentes a esta sessão, eu não acataria o pedido da diretoria desta sociedade se não visse nela uma prerrogativa social muito forte, vereador Vinta. O que quer esta sociedade? Ela não quer só manter aquilo que ela construiu há muitos anos atrás. Ela quer aquilo que toda a agricultura de Jaraguá do Sul quer. Criar um elo entre a comunidade e o serviço social para poder, através dessas prerrogativas da lei, atuar junto aos seus associados. E, a partir disto, se organizar para diversas outras ações, dentre elas, inclusive, até a participação na venda de produtos, basicamente da resicultura, para a merenda escolar, para projetos sociais do governo, enfim, querem fazer também da atividade econômica agrícola daquela região um novo meio de subsistência, de sobrevivência, de adicionamento econômico, através da busca de parcerias para criar outros produtos advindos do arroz. E uma das coisas que me chama a atenção é que a diretoria se mobiliza para trazer a comunidade para o projeto.
E é isto que faz com que essa proposta me chama a atenção, no sentido de que aquela diretoria não trabalha para receber benefícios do governo, de dinheiro público ou coisa parecida somente. Ela quer se organizar para produzir resultado efetivo dentro da comunidade de Santa Luzia e especificamente para Jaraguá do Sul. Então, eu peço o voto dos senhores vereadores favoráveis a esse projeto, porque não é somente uma concessão de utilidade pública qualquer. É uma concessão de utilidade pública para alguém que quer desenvolver alguma atividade econômica de cunho comunitário e de transformação social. Está em discussão. Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que o vereador Amarildo já falou muito bem desse projeto, só para reforçar um pouco e agradecer ele também por estar participando junto. E realmente, se o valo agrícola de Santa Luzia, isso já fez parte da história econômica do município, lá por volta de 1920, 1930, quando começou a colonização, aí essa área de Santa Luzia era uma área de banhado, uma área que ficou meio de lado. E depois começaram com a agricultura, e principalmente a risicultura, o arroz, e daí foi começando a colonização. E o valo agrícola de Santa Luzia, hoje, pode ser um valo histórico, né? Aí já com bastante anos, esse valo era a economia fundamental de Santa Luzia, porque toda a economia de Santa Luzia, a base era o arroz. E o valo ali passava numa superfície mais alta, que abastecia todas as arrozeiras. E então, durante todo esse tempo, foi a principal economia, foi esse valo. Hoje, as pessoas vêm de fora para ir visitar o valo agrícola de Santa Luzia. Então, por isso que nós fizemos também um projeto destinando um dia municipal do valo agrícola de Santa Luzia, em função da importância dessa obra lá em Santa Luzia. Então, hoje, agora com esse projeto de utilidade pública, reforça ainda mais, e o pessoal da diretoria fica muito feliz, como falou o Amarildo, trabalham lá nesse valo sem remuneração para manter. Eu vejo que o senhor Vilmar Dallagnolo, um morador já antigo lá de Santa Luzia, que ele sabe o quanto aquele pessoal trabalhou na época fazendo o vale, inclusive na base da pá e da picareta, da cortadeira, porque não tinha maquinário. Então, realmente, a gente pede o voto favorável e que Santa Luzia, hoje nós temos o valo agrícola com um dia municipal do valo agrícola e também hoje temos agora decretado de utilidade pública. Peço o voto favorável também. Pedro, só uma parte, vereador. Sim. Ô Pedro, no ano passado nós aprovamos aqui, o projeto do senhor também, o dia do valo, correto? Sim. Esse é o mesmo valo? É o mesmo valo. Esse é um dia para a gente comemorar no mês de agosto. Todo mês de agosto... Não, eu pergunto porque eu morei lá 3 anos, eu não ouvi falar nada do valo. Mas, não, eu tenho um valo lá, mas eu nunca... Mas só para essa dúvida, Sim. Não, meu voto é favorável. Sim, esse valo agrícola... Só para mais conhecimento do vereador, esse valo agrícola, lá em cima, perto da igreja Nossa Senhora de Fátima, bem em cima, né? Ele pega a captação da água e ele vem por pressão, né? Vem por lado de cima e vem abastecendo até aqui perto do São João. Vereador, mas a importância, eu creio que deve ser o mesmo valo, porque na época que eu morei lá, foi na época das enchentes, e eu voltava da faculdade, tarde da noite, eu tinha que esperar até de madrugada para abaixar a água na chuva. Creio que deve ser o mesmo valo, que corta quase perto do posto de gasolina ali, ou não? Sim, não. Não, é outro. O valo agrícola... Ah, é o mesmo, é o mesmo. O valo agrícola, Mas ele tem tem... também de fazer um trabalho lá, porque deu muito problema esse valo na época. Ok. Não, é verdade, às vezes, uma vez fiquei das 11 até as 2 da manhã esperando baixar a água para poder passar. Isso que era caminhonete ainda, né? Senhor presidente, mas eu quero dizer que o meu voto é favorável. Já expirou o prazo, mas só para dizer para o senhor, ele tem um controle que lá não existe a enchente no vale, ele tem um controle que a água se despeja fora. Mas nós temos vários rios pequenos que eles passam inclusive por baixo do valo agrícola. Obrigado. Em votação. Votação encerrada.
Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 5, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número... Temos em votação o projeto de lei número 18, 2014. Projeto de lei número 18, 2014. Primeira votação. Peço que o vice-presidente assuma os trabalhos. Onde é que começa, Betinho? Projeto de lei número 18 de 2014, primeira votação. Autor o executivo. Ementa. Autoriza abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6799 de 2013, de 13 de dezembro de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. Em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto 18, ele visa modernizar e apoiar os programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria-Geral do Município, suprir despesas com a construção de unidade de saúde e com a construção do CRAX anexo ao condomínio de Estrada Nova. O valor desse projeto é R$ 168.341 e ele está assim dividido. 20 mil vai para a Procuradoria-Geral do Município, 73 mil para assistência social da criança e adolescente e 74 mil para a construção e ampliação da unidade de saúde. Por isso é um projeto importante e eu peço também a votação favorável de todos os senhores vereadores. Obrigado. Discussão? Submeto à votação. Eu não voto. Projeto de lei 18 de 2014, aprovado por 9 votos favoráveis. Recuperado o presidente, eu peço que retome os trabalhos. Obrigado, vice-presidente. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 74, 2014. Tubulação. Vereador José Osório de Ávila. Indicação número 75, de 2014. Pavimentação. Vereador José Osório de Ávila. Indicação número 80, de 2014. Faixa elevada de pedestres. Vereador João Alércio Piamoncini. Indicação número 81, de 2014. Ciclofaixa.
vereador João Alércio Piamoncini. Indicação número 82 de 2014, reparação de lajotas, vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 83 de 2014, sinalização de trânsito, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 84 de 2014, colocação de placas indicativas de destino, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 85 de 2014, manutenção de lajotas, vereador Jefferson Luiz Oliveira. Indicação número 86 de 2014, acessibilidade, vereador Jair Pedre. Indicação número 90 de 2014, faixa elevada de pedestres, vereador Jair Pedre. Em discussão, as indicações. Vereador Eugênio José Jurasek. Uma boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem nessa casa. Essas indicações, quem mora no interior tem muita dificuldade para chegar. Exemplo, hoje nós temos um exemplo, quem vem de Garibaldi, pode se passar em Chico de Paulo e sair aqui na faculdade, falta de placa. Nós temos hoje, muita gente vai para o Rio dos Cedros, não tem dizendo quantos quilômetros faltam para chegar no Rio dos Cedros, indicações. Temos também Ribeirão das Pedras, temos várias tifas que precisam ser identificadas. Sabemos que a área rural não é perímetro urbano, então nós temos que identificar muito essas ruas, porque muita gente se perde, fazendo entregas, lojas perdidas, o próprio correio às vezes quer dar uma informação e não acha. Então, algumas que a gente pediu, mas com certeza tem várias. Nós temos ali que está lá em Nereu Ramos, que entra na Tifa Alice, não sabemos que tem uma rua que sai em Nereu Ramos. De Nereu ali já pode pegar e ir para Curupá, então o pessoal vem lá do outro lado do Rio dos Cedros, você pode cortar todo o caminho, sem passar pelo centro, então nós podemos ter esse que sai ali no Dante Menel. Então, é só umas placas que a gente pediu, mas com certeza vai aparecer muito mais. Se tiver algum vereador que tem alguma placa para ser colocada, pode passar para mim, para o João, para a gente passar junto com o Cumini para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Em votação. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, munícipes que nós acompanham, imprensa, eu quero aqui falar um pouquinho da indicação número 74, que era uma grande bandeira do nosso vice-prefeito, que na época era presidente dessa casa, Jaime Neguerbon, que é um córrego que tem ali no Jaraguá Esquerdo, na imediação do Estufado do Jardim, que liga a Vila Martins ali, que até na época, lembrando, o vereador Jaime Neguerbon passou 400 mil reais para a administração anterior para que desse continuidade naquele trabalho. E colocaram tubo em certos locais, deixaram sem colocar, e aqui os moradores estão preocupados e acham que não tem mais solução. Então, eu estou aqui reivindicando em nome da nossa comunidade essa tubulação para que a prefeitura, que nessa administração do Dietrich, fosse atendida àquela comunidade que elas precisam de fazer aquela obra naquele local. Com a palavra o nobre vereador Vinda. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje o nobre que era vereador Jaime Neguerbon é vice-prefeito. Por que ele não coloca no orçamento do ano vindouro? Para atender essa comunidade lá. Tempo que ele era vereador, ele reivindicava. Hoje ele pode. Pode bater o martelo com o prefeito. Vamos fazer a tubulação. E foi prometido na campanha. Vereador, eu faço a minha parte como vereador e como presidente e como representante da comunidade. A responsabilidade de prefeito e vice-prefeito não cabe a nós.
nós fizemos a nossa parte. Eu acredito que o vice-prefeito também tem a melhor das intenções, entende? Para que se realize aquela obra lá, entende? A outra indicação, senhor presidente, é a indicação número 75, e o vereador Vinta é conhecedor dos fatos, entende? Que é na Padre Luiz Boing, que foram feitos assaltos até após o restaurante lá, entende? E eu fui chamado lá pelos alguns moradores lá, e inclusive nós temos até uma sede uma igreja da Assembleia de Deus lá um pouco para frente, e não só pela a igreja da Assembleia de Deus, mas para que todos aqueles moradores ali, ó, tem o Gaúcho e vários moradores, para que se melhore aquela rua lá, entende? Se faça, ou faça-se concreto, ou se faça lajota, ou que melhore, porque os moradores pediram, tinha até o Zimmermann, e o vereador Vinta conhece muito bem aquela área lá. Então eu peço aos nobres vereadores para que vote favorável, tenho certeza, e que a administração também pense com bons olhos naquela rua lá que precisa de bastante manutenção e bastante melhoramento. Com a palavra, o nobre vereador. O nobre vereador pega seu carro e vai lá na família do Rodolfo Zimmermann. Só vai lá e um pouquinho para cima, se você tem condições de andar de carro lá. Eu tive, vereador, semana passada lá, entende? E eu sei como é que está, por isso essa indicação veio nessa hora, porque eu estive lá e eu vi como é que está a situação lá. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado todas as indicações por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única, requerimento número 7 de 2014. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 7 de 2014. Audiência pública, Minha Casa Minha Vida. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Em discussão. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento de audiência pública referente aos condomínios, eu acho que muitos vereadores já tiveram várias reclamações quanto a essas construções com vários problemas. Inclusive, na visita que eu tive, o próprio Beltramini, onde não se pode ter diretamente para a BR, né, a saída do condomínio. Então, o condomínio foi inaugurado, né, sem estar com o binário pronto, onde deveria estar asfaltado, né, houve pressão para cima dos moradores. Então, sabemos de vários problemas de materiais que tem lá, investimentos feitos por moradores, no qual é de total responsabilidade, né, da construtora que ganhou favorável para construir essas obras desses condomínios. Então, eu peço voto favorável aos senhores para que a gente possa trazer diretamente, né, desde a Celesc, o Corpo de Bombeiro que cobra tanto dos moradores, dos pequenos comércios, das situações para liberar habites, para liberar situações, e o condomínio, né, com várias irregularidades, que é propriamente visto pelos técnicos, está lá liberado, pronto para todo mundo morar, e com muita pressão. Ou vocês assinam o documento, ou vocês vão perder suas casas porque tem outro que quer. Então, uma parte, vereador. Vereador, eu não estou aqui para ser líder de governo, coisa parecida, mas quero dizer o seguinte, que o mote de fiscalização de qualquer obra pública que se refira à habitação popular, no renda mínima, é da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, quando ela dá o aval para a construtora fazê-lo, tá,
ela tem que fiscalizar. E ela só pode liberar se está dentro daquilo que é parâmetro legal da Caixa, que é padrão. Então, a administração, ela apenas viabiliza a lista, ela viabiliza a questão do terreno, ela participa para agilizar o processo. Agora, a fiscalização, Caixa Econômica. Parte vereador. Dando continuidade que o marido falou, eu vou fazer uma pergunta. Onde é que está a base da construção que não foi feito? Tudo em cima de arrozeira. Vocês vão ver daqui 10, 15 anos, está caindo tudo. Já está rachando agora. Tá? Então, onde está a fiscalização? Os engenheiros da Caixa Econômica. Eu não sei se a prefeitura que doou esse terreno, seja quem for, eu posso falar aí do Rio da Luz, lá do Ribeirão Cavalo, em cima de arrozeira, deveria tirar todo esse barro fora. Né? Tiraram a camadinha, mas nada, não tem base. E vai cair. 10 segundos. Uhum. Depois faz. Vereador Vinta, na verdade justamente é para isso. A dificuldade dos moradores hoje, né, que eu acredito também, a habitação tem grande responsabilidade em relação a isso, tá? Porque a partir do momento que ela está viabilizando uma obra para que os nossos munícipes tenham acesso a ter sua casa própria, ela tem que também ajudar a fiscalizar, e se tiver alguma coisa errada, ela tem que denunciar. Porque ela é uma das grandes mentoras para que nós temos todas as chances possíveis para poder comprar uma casa aqui em Jaraguá do Sul, né, com um grande apoio da administração, com um grande apoio da habitação, só que também ela tem que ajudar a fiscalizar. E, infelizmente, quando os moradores estão indo atrás dos responsáveis, a dificuldade é muito grande. Muito grande se encontrar as pessoas responsáveis, foi entrar em contato com a construtora, a fiação do chão toda descascada, dando curto direto, tá? E simplesmente ninguém atende. Então chamamos todos os responsáveis, Ministério Público, Secretário de Habitação, Prefeito, Bombeiro que deu a liberação para esses condomínios estarem funcionando, Celesc, que sabe que no projeto era uma coisa e na instalação era outra. Inclusive, moradores, na hora de ligar, tiveram muito empecilho na ligação, porque não batia o projeto com o que foi executado. Então, assim, eu acho que é o momento de a gente trazer o dono da construtora, o engenheiro da Caixa, o gerente geral da Caixa para essa casa, para nós botar em discussão e a comunidade poder, sim, realmente saber se eles vão ressarcir esses prejuízos, e para que nos próximos anos não venha a ter mais 2, 3 mil casas, né, construídas com mais problema, que isso vai acabar caindo, né, para a própria administração municipal, que é tão cobrada, de tal forma que ou resolve ou nós estamos na lama. Mais ou menos assim é o que acontece com os moradores, que pensam que vão ter suas casas ótimas e de repente eles estão se metendo num lugar que vão ter que gastar muito mais dinheiro. Obrigado. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, eu me sinto muito à vontade para poder falar desse requerimento do vereador Jefferson, e acho muito pertinente, por sinal, vereador. Só que nós devemos, assim, fazer algumas leituras de alguns ângulos, né? Primeiro, a questão social do projeto, que é indiscutível, né? A importância do projeto, vereador João Fiamoncini, para quem precisa da sua unidade habitacional e ajuda do governo, e ali o governo faz esse trabalho, reconheço, e houve avanços na questão habitacional, isso é indiscutível, né? Mas nós devemos pensar assim, como é que nós conseguimos entregar um conjunto habitacional sem cerâmica na cozinha, sem piso? Como é que se entrega para um morador um apartamento sem cerâmica no chão, no piso bruto? Que é o básico do básico. Né? Como é que nós entregamos um apartamento, um conjunto, um apartamento que normalmente é em média 40 metros quadrados, isso é 6 por 7, mais ou menos, né? Sem uma abertura de ar-condicionado. Mas por que a minha casa, a minha vida, não tem o direito de viver na comodidade? Não vamos achar culpados. Eu acho essa audiência pública ela é muito pertinente, exatamente para quem sabe nós, aqui do município, nós
possamos padronizar as obras. Por que não padronizar? Tá? Até na questão social. Até na questão social. A seleção das famílias que vão para esses conjuntos habitacionais, né, para condomínios verticais, muitas vezes com 3, com 4 filhos pequenos, é humanamente impossível. Mesmo a gente sabendo da importância, da necessidade de ter o seu imóvel, nós sabemos do quanto aquela família precisa, mas é humanamente impossível ceder uma unidade habitacional para uma família com 3, 4 crianças pequenas. O que o município tem que fazer, vereador Jefferson, o poder público, e eu não falo de Jaraguá, eu falo do Brasil afora, é viabilizar casas, condomínio horizontal, que a família pudesse ter a condição de esticar um pouco a casa, fazer mais uma repartição, mais um puxado lá atrás, como é vulgarmente falado, para poder botar mais um filho. A seleção também, vereador Jefferson, tem que ser discutida. Vereador João Femoncini, por favor, desculpe. Só para ajudar um pouquinho no debate, até o Dante Menel, a gente sabe que antes de ser entregue para os moradores, houve aquela enchente de 2008 lá, que o primeiro andar ali ficou inundado. Então, realmente, mas quem entrega o terreno para a Caixa economicamente fazer a obra, realmente é a Prefeitura. Sim. Então, acho que ela também tem a sua responsabilidade, sim. E uma também, uma coisa assim, tem várias reclamações que vêm para a gente em relação ao Dante e o Esther Menel, é que eles pagam R$50 de prestação do seu imóvel e 230, 250 de condomínio. Então, realmente, é um absurdo. Então, essas pessoas também que pegam para cuidar do condomínio, elas teriam que ter, no mínimo, conversar com essas pessoas antes, o social, a própria habitação, para que ponham uma pessoa lá realmente que ela sabe, que ela entende um pouquinho da dificuldade, talvez ela tenha. A menina do condomínio até tem condições, mas sabe que ela não pode olhar por ela, tem que olhar pelo um todo, que são 288 famílias e mais 224 no outro. Então, a maioria dessas pessoas já estão endividadas. Até uma pessoa me ligou ontem que ela tem uma dívida e refinanciou em 24 vezes de R$240. 24 anos. Tá? Isso em 24 vezes, 240, fora o que ela vai ter que pagar, senão vai entrar em dívida de novo. E vai virar uma bola de neve, daqui a pouco ela vai perder o apartamento por causa do condomínio. Atrasada e atual. Eu acho que é importante também, vereador, até trazer mais gente para tratar também desse assunto. Mas é um assunto, vereador João Femoncini, é muito bom de ser discutido. E merece ser discutido. A qualidade da obra, vereadora Demar Vinta, tem que ser discutida. A qualidade embaixo da terra e acima dela. Não é porque trata-se de pessoas com menor poder aquisitivo que se coloca num espaço de 42 metros quadrados no piso bruto. E nem com ar-condicionado numa cidade onde a gente vive com mais de 40 graus. Absurdo. Então essa discussão, vereador Jefferson, ela é pertinente. E penso, inclusive, que todos os vereadores deveriam participar dessa discussão, porque todos aqui, eu tenho absoluta certeza que tem algo a contribuir para esse debate. Obrigado, senhor presidente. Vereador Josimar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presente, imprensa, também aqueles que nos acompanham pelo TV Câmara em suas casas. Eu não poderia deixar de também dar minha parcela de contribuição, porque participei diretamente desse procedimento. Falo com toda a convicção aqui, conhecimento de causa, porque trabalhei na época da habitação, o qual começou esses projetos habitacionais, e até a conclusão, só não participei da entrega, né, que o pequeno só participa da parte técnica, depois na hora da entrega vai lá os, né, tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Bom, para entender melhor esse processo, é da seguinte forma, vereador João Femoncini. É tudo de responsabilidade da empresa e da Caixa Econômica Federal. A empresa veio a Jaraguá do Sul e nós, da Prefeitura, fizemos esse trabalho para ajudar para que viessem para Jaraguá esses empreendimentos, para atender essas pessoas que estão 10, 15 anos na fila esperando. Famílias que não vai ter condições de adquirir um imóvel de outra forma. Então, nós fizemos esse trabalho árduo até de conseguir localizar essas áreas, o qual a empresa veio, adquiriu essa área,
Aquela, por exemplo, do Ribeirão Cavalo, por 950 mil. Começou com 750, com uma briga muito grande, foi para 850. No final, teve uma empresa lá que entrou no meio, também tinha interesse na área. Foi uma confusão, que claro que eu, que estava no meio do fogo cruzado na época, mas foi adquirido por 950 mil. Após esse processo, foi encaminhado um projeto para a Prefeitura, que daí sim é responsabilidade da Prefeitura. Um projeto que foi aprovado pelo planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, que a Caixa também, depois de aprovado, aprovou também. E a parte final da entrega dessa obra tinha a responsabilidade direta da Caixa Econômica de fiscalizar. E depois na entrega desses empreendimentos, também teve uma fiscalização do planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, dizendo que a obra estava perfeita. Então, a questão de habitação é de seleção das pessoas para adquirir esse imóvel. Essa pessoa aqui, se ela não tiver nenhum problema com a Caixa Econômica, ela pode adquirir, que foi feito dessa forma. Mas a responsabilidade da obra em si, aí não isenta a Prefeitura não, que a Prefeitura deu lá o alvará de construção e depois da obra realizada deu o habite também. E a Caixa Econômica Federal teve a responsabilidade dos seus engenheiros ir lá e dizer que a obra estava ok. Logicamente que esse projeto e outros que vieram para Jaraguá do Sul, por exemplo, aquele do Ressoar, essas 30 casas, que acho que os cabelos que eu perdi foi tudo naquela construção, diga de passagem, porque deram lá um valor, lá o Instituto Ressoar de 14 mil reais, que o município teve que arcar com todo o resto. Via o Estado lá, a Secretaria da Coab, que não entrou com nada, só recebeu os 14 mil do Instituto Ressoar, repassou aqui para Jaraguá do Sul e nós todos alegres, achando que aquilo era um presente, na verdade era um presente grego, na verdade, o qual nós demos terreno nosso para poder ser construído hoje, creche, área de lazer, posto de saúde, que valia 80, 100 mil, sei lá, para construir uma casa de madeira com 14 mil reais. E a Prefeitura entrou com um valor quase maior ainda para poder acabar essas casas para entregar. Não tinha nada a ver, nós gastamos muito mais e as pessoas estão lá com uma casa de madeira, muito chovendo dentro, que até hoje não receberam documentação nessas casas e uma confusão sem tamanho. Só um pouquinho, vereador, para me tentar concluir. E, na verdade, então assim, responsabilidade da Prefeitura sim, na obra. O vereador João também comentou da questão que alagou, verdade, foi dado um parecer também, foi feito um aterro lá, foi dado um parecer do órgão responsável lá do Fujama e assim por diante, que lá deu a aprovação de todo o empreendimento. Então assim, na verdade, responsabilidade tem sim da Prefeitura na questão do alvará e do habite que foi lá entregue, e mais ainda da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica, que foi lá e disse que a obra estava legal, se hoje estão questionando, dizendo que a obra não estava legal, a obra não foi feita da forma que devia ser feita, porque eles não fiscalizaram da forma que devia ser fiscalizado. Mas também, logicamente, tem um complicador, quero ver se eu concluo, porque o Zapela já vai me cortar, né? Então, assim, a questão é importante citar aqui, que é um empreendimento que custou, na época, 45 mil reais. Com terreno, com infraestrutura, com construção, com tudo, tinha que ser feito em 55 mil reais. A boa intenção do governo federal, logicamente, porque essas pessoas que ganhavam um salário mínimo de 600 reais, vão pagar 60 por mês só 10 anos. Vai ser tudo subsidiado pelo governo. Mas é isso aí. Como eu falei, o Zapela ia me cortar, obrigado. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, só para voltar ao assunto do requerimento, vereador Jefferson, é pertinente a discussão que o vereador traz, embora a Câmara de Vereadores muitas vezes se disponha a discutir assuntos que nós não temos muita competência para chegar numa resolutividade. Mas a discussão é pertinente porque muitas pessoas nos procuram. E se nós resgatarmos na legislatura passada, senhor presidente, muitas vezes eu questionei aqui nessa tribuna a forma como esses condomínios são construídos, sem infraestrutura, sem pensar no aspecto social, centros de educação infantil, escolas, postos de saúde,
CRAS, enfim. Nós temos bairros que não têm 300 famílias e os bairros estão bem estruturados. Uma unidade dessas tem 300 famílias e, vereador Winter, não tem a menor infraestrutura em volta para que possamos atender as famílias, sem contar a falta de preparo dessas famílias de viver num condomínio desta natureza. Olha quantos problemas nós já tivemos, quantos ainda nós vamos ter. Então, parece-me que assim, vereador Jair, para pessoas menos favorecidas, qualquer coisa serve. E eu lamento isso e vou sempre combater isto, porque nós, o poder público, quando oferecemos oportunidades para as pessoas menos favorecidas, essas oportunidades devem servir como se fosse para mim. Se não é bom para mim, como pode ser bom para o outro? Então, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais precisam começar a se atentar para essas questões e oferecer o que há de melhor para a comunidade. E procurar fazê-lo de uma forma que atenda também nos outros aspectos, educacionais, sociais e também na questão de saúde. E eu tenho conversado bastante com o nosso secretário de Habitação, o Dega, para que o município faça essa discussão, junto à Caixa Econômica, junto ao governo federal, de que o município não permita a instalação de unidades habitacionais com esta envergadura, sem a menor infraestrutura e sem a menor condição para os moradores que adquirem, num primeiro momento, como um sonho e que depois viram um pesadelo, como é o Dante Menel, como é o Esther Menel. E a Câmara de Vereadores, ao proporcionar essa discussão, eu acredito que o vereador Jefferson deva fazer encaminhamentos contundentes para que a Prefeitura se posicione através da Secretaria de Habitação para não permitir mais que o município construa unidades habitacionais como tem construído até o momento. Vereadora Marildo, uma parte, por favor. Obrigado, vereadora. Eu acho que a senhora foi muito feliz quando colocou que o município deve intervir para mudar essa sistemática, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que o próprio mercado regula isso. Não significa que nós tenhamos que trazer uma construtora lá de fora para construir o Minha Casa Minha Vida, renda mínima. Isso está aberto para todas as construtoras, inclusive as de Jaraguá do Sul. O que nós deveríamos é facilitar a vida das nossas construtoras aqui em Jaraguá do Sul. E nós temos muitas. E eu falo com conhecimento de causa sobre isso. E uma das coisas que a gente sabe é que os serviços oferecidos pelos nossos empresários, e aí eu estou puxando a sardinha para a Brasa de Jaraguá do Sul, é muito bom. O que nós precisamos é regulamentar alguns tipos de ações que façam com que a gente descentralize esse número de habitações e se coloque em determinados locais ou perto de determinados aparelhos sociais, escolas, creches. De repente você pega 2 terrenos, paga um pouco mais por eles, o município pode estar fazendo essa contrapartida, mas constrói lá 24 unidades. E daí você não constrói creche, você não constrói uma série de coisas que vão viabilizar uma existência tranquila para quem adquirir esse imóvel. É isso, vereadora Marildo, obrigada pela contribuição. Vereador Jefferson, com certeza estaremos participando desse debate, mas fica aqui, então, o apelo para que nós possamos dar alguns encaminhamentos que sejam concretos e que mudem a realidade desses empreendimentos que vêm sendo construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Obrigada, senhores vereadores. Meu voto é favorável. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 7 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o requerimento número 8 de 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura. Requerimento número 8 de 2014. Convida para participar de sessão o excelentíssimo senhor Marcos Tebaldi. Vereador Jair Pedri.
Em discussão. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 8/2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Francisco Assis Rocha, presidente do SINT, que irá discorrer sobre a proposta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação de paralisação das atividades nos dias 17, 18 e 19. Pode ser. Senhor Francisco, o senhor tem 10 minutos para fazer explanação sobre o assunto. Eu suponho, como já o professor Arlindo já colocou, desculpa, o presidente da mesa colocou, eu sou o professor Francisco, sou atualmente o coordenador do SINT a nível de Jaraguá do Sul, a nível de região, e a gente está nesse imbróglio aí com a questão do nosso aumento novamente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à casa, né, por ter cedido o espaço para que a gente esteja fazendo a exposição a respeito de tudo que tem acontecido. Agradecer de forma muito especial ao professor, ao nosso companheiro João Fiamancini, que tem acompanhado bastante de perto todo esse processo que tem se desenrolado, né, e tem dado aí um suporte para nós naquilo que a gente está precisando, às vezes. A conjuntura que se expõe, que se apresenta para nós aí é uma conjuntura bastante complicada, se nós formos observar. Eu vou começar a exposição desde a ideia da criação do piso enquanto piso nacional. O piso nacional do magistério foi proposto pelo então senador Cristóvão Buarque, quando ele ainda era candidato a presidente do Brasil, né, lá em 2006. No ano seguinte, em 2007, o ministro da Educação, o senhor Fernando Haddad, leva a termo essa proposta e consegue transformar ela em lei. Em 2008, essa lei é sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e prevê reajustes anuais com base no valor por aluno do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. Ocorre que nesse mesmo ano, 2008, o senhor Luiz Henrique da Silveira entra com a ADIM, alegando que o Estado não tem condições de pagar a lei do piso. Essa ADIM é julgada em 27 de abril de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou o piso constitucional, ou seja, é legal, é lei, deve ser cumprida. No caso de Santa Catarina, deveria ser cumprida, pois como os nobres vereadores, deveria o termo nesse caso, porque como os nobres vereadores vão perceber, os governos que se sucederam aí, parece que eles não têm muito o costume de cumprir com aquilo que existe de lei. Ou seja, não tem muito o costume de cumprir com a palavra proposta. Depois a gente vai perceber que há uma incongruência aí quanto à sucessão de governadores com relação a essa questão do posicionamento com relação à lei do piso. Assim, em 2011, o valor do piso deveria ser de R$ 1.187, piso na carreira. Em 2012, com o reajuste de 22,2%, o piso deveria ser de R$ 1.451 na carreira. O governo, então, resolveu parcelar o reajuste em 5 vezes lá em 2012. Agosto de 2012, janeiro de 2013, um valor que deveria ser pago em 2012, maio de 2013, setembro de 2013, dezembro de 2013. Ou seja, um reajuste que deveria ser concedido em 2012, o governo queria protelar para 2013. A categoria não aceitou, o governo então concedeu apenas 9% e ficou devendo 13%. Em 2013, o percentual deveria ser de 7,97%, o que levaria o piso para R$ 1.567 na carreira. O governo propôs dividir em 2 parcelas de 4% e pagou apenas uma dessas parcelas, e ficou devendo 4%.
Agora, em 2014, o percentual é de 8,32, o que levaria o piso para 1.697, de novo, na carreira. E o governo, propõe dividir esse percentual em 3 vezes. Se os novos vereadores perceberam, eu sempre fiz questão de observar que é o piso na carreira. Por que colocar essa questão de piso na carreira? A lei, quando foi sancionada, recorrida para não pagar, julgada com ganho de causa para os professores, essa lei do piso se aplica na carreira e não apenas no vencimento inicial. Ou seja, todos esses percentuais vão incidir sobre triênios, abonos, gratificações e etc. Essa lei que passou sob o crivo da mais alta corte desse país não é obedecida pelo nosso desgoverno de Santa Catarina. O detalhe, então, é que esse governador não cumpre com a palavra. Se ele não cumpre com a palavra, nós, professores, dizemos de uma forma muito educada que o governador é mentiroso. Porque ele não cumpre com a sua palavra. Essa exposição que faço para vocês, e que, enquanto professor do quadro Magistério de Santa Catarina, nos propomos a discutir, não fica apenas nesse patamar de valores e percentuais não concedidos e palavras não cumpridas. Logo, essa situação vai mais além. Porque ainda há uma outra briga com relação à questão do cumprimento da lei do piso. Porque a lei do piso fala também de 1/3 de hora atividade, que, de novo, não é cumprido pelo governo de Santa Catarina, que reconhece apenas hora relógio. O detalhe é que, no Magistério de Santa Catarina, no Magistério Catarinense, nós temos uma lei específica para o Magistério Catarinense, que fala de forma muito clara o termo hora-aula. Não fala hora-relógio, ele fala hora-aula, está lá na nossa lei. Nesse caso, seria de 45 ou 40 minutos, dependendo se o professor ministra aula à noite ou ministra aula durante o dia. E não como o governo pretende e quer colocar para nós, que seria 60 minutos. Nós não falamos de hora-relógio, falamos de hora-aula. Está garantido isso para nós na lei. Exigimos também que haja a descompactação da tabela, que foi achatada por esse governo em 2011. A lei da revisão da lei dos professores ACTs, professores contratados em tempo temporário, em caráter temporário, e que não têm o direito ao plano de saúde, não têm direito a ficar doente, não pode acompanhar seu filho, porque se houver uma falta, ou se houver 3 faltas consecutivas ou 5 intercaladas, ele corre o risco de ter o seu contrato rescindido. Além do fato de termos escolas sucateadas com problema de filtração, salas extremamente quentes, crianças desmaiando, como aconteceu na escola Lauro Zimmermann, em Guaramirim, no início desse ano, pois o ar-condicionado está instalado, no entanto não está funcionando, porque a rede elétrica é inadequada. Escolas sem um mínimo de acessibilidade, sem rampa para cadeirantes, escolas como a de Nereu Ramos, onde eu trabalho, que não tem biblioteca. Biblioteca é a alma de uma escola. A escola de Nereu Ramos não tem biblioteca. Dessa forma, nós poderíamos falar de tantos problemas estruturais encontrados nas escolas da nossa região, mas o tempo aqui parece que é bastante curto e não nos permite isso. Assim, esse imbróglio que o governo do Estado de Santa Catarina nos meteu é uma situação que se apresenta em Santa Catarina, em um Estado que tem ótimos indicadores, diga-se de passagem, quando o assunto é educação, mas que, no entanto, tem um quadro de expoliação, de expropriação dos professores, doentes em função da carga horária excessiva, e que tem um governo que se apropria de seu salário de forma indébita, ou seja, estamos sendo roubados e não vemos outro caminho que não seja a mobilização. Vamos parar Florianópolis no dia 18/3. Terça-feira vamos parar Florianópolis. Até porque vão se juntar a nós outros explorados, os servidores da saúde e da segurança pública. A desculpa para o não cumprimento da lei do piso sempre é: estamos no limite prudencial. O curioso é que o pacotaço do governo, no ano passado, aprovado por uma ampla base governista, da qual fazem parte também alguns deputados de nossa região, nessa votação, o senhor governador aprovou 100% de aumento para alguns cargos de alto escalão.
que tem juízes e desembargadores ganhando até R$40 mil, ferindo inclusive a Constituição, que estabelece um teto máximo, onde diz que nenhum servidor público deveria ganhar mais que o vencimento do governador, que seria 25 mil. A pergunta que cabe aqui é, existe ou não existe dinheiro? Somos um Estado falido, então? Não é essa a propaganda que ouvimos por aí à época da eleição. Curiosidades a respeito da lei do piso. Quando Colombo era senador, ele votou favorável à criação do piso e hoje se nega a cumprir uma lei que ajudou a criar. O senador Luiz Henrique da Silveira hoje afirma que o valor do piso pago aos professores ainda é pouco, mas quando era governador se negava a pagar e entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Toda essa situação seria até engraçada se não fosse trágica para o magistério de Santa Catarina. Com professores mal pagos, sem formação continuada, com diretores que se vendem por muito pouco defendendo esse desgoverno. Agradeço mais uma vez o espaço concedido. Faço propósito que os senhores nesta Casa de Leis, quando estiverem diante de tomadas de decisão no que concerne à educação, sejam sábios e pensem que a educação é um investimento e não é uma despesa, pois não é assim que entende e compreende a educação a ampla maioria dos legisladores e executores. Quero agradecer a sua presença. Sempre um defensor dos professores, que eu faço parte também. E gostaria de deixar, então, o senhor talvez só fazer o chamado e os 30 segundinhos, né, as considerações finais do chamado ali, e daí a gente continua. Assim, só agradecer mesmo à Casa por ter concedido o espaço para nós e dizer que a gente está bastante preocupado com relação a essa questão. Estamos mobilizando o magistério aqui em Jaraguá do Sul e região. Não tem sido muito fácil porque o governo tem pressionado os diretores para pressionar os seus professores, no sentido de não haver mobilização, ou seja, desmontar o processo. No entanto, a gente vai tentar parar a Florianópolis no dia 18 desse mês. Está livre a palavra. Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, conforme combinado com os senhores vereadores, estamos de posse de um relatório das principais atividades da Diretoria de Trânsito e Transportes e eu vou passar aos senhores vereadores. Primeiro eu vou ler aqui o relatório, depois nós vamos passar algumas imagens que foram fotografadas. Relatório das atividades da Diretoria de Trânsito e Transportes. Em 2013, foram 29 mil metros quadrados de faixa de pedestre que foram pintadas, 650 placas de sinalização, 1000 tachões de sinalização, 8 espelhos convexos, 56 colocações e substituição de abrigos de passageiros de ônibus de transporte coletivo, 10 relocação e retirada de abrigos de passageiros, 50 manutenção de abrigos existentes, 245 emissão de cartão de estacionamento para vaga de idosos e 59 emissão de cartão de estacionamento para vaga de pessoa com deficiência. Em 2014, foram 8.200 metros quadrados de faixa para pedestre, 159 instalações de placa de sinalização, 1.300 instalações de tachões, 1.300 tachões de sinalização, 150 taxinhas de sinalização e 6 espelhos convexos de segurança. Então, é um relatório assim, das atividades. Hoje, a Diretoria de Trânsito tem 6 pessoas que trabalham de sinalização, que fazendo a sinalização, colocando os tachões, as placas, e também depois nós temos 2 fiscais, uma recepcionista, coordenador de trânsito, um administrativo, um desenhista, um auxiliar administrativo, já falei, e um almoxerife. Então, trabalham 8 pessoas na administração, mais o diretor, e 6 pessoas na colocação de
placas e tachões. Para ter assim algumas ideias, ali nós temos agora as lombadas elevadas, que nós temos, inicialmente estão sendo feitas em parceria com a Secretaria de Obras, as primeiras 15 lombadas de 30 lombadas. Aí seria aí no Rio Molha, aí mostra outra lombada elevada que foi pintado, essa ali também, aqui também próximo ao Rio Molha a pintura da lombada elevada, essa é a mesma, ali para mostrar como ficou a lombada física elevada, aqui também a pintura em cima da faixa, essa aqui é a mesma, aqui as ciclofaixas para ciclista, pintura na Marechal Deodoro do trânsito, aqui Francisco Fischer também mostrando a pintura, e lá no fundo as ciclofaixas, a mesma também, aqui também a colocação de tachões, ali também a área de conflito na Francisco Fischer, ali onde está colocado na Jorge Lacerda, uma lateral da Ferdinando Prade, mostrando a colocação de tachões, aqui onde inicia uma rotatória também próximo à lateral da Ferdinando Prade, aqui na Jorge Lacerda, onde mostra uma rotatória que foi construído, que também é a mesma coisa, aqui também é uma lateral, aqui na Henrique Piazeira, mostrando a colocação das ciclofaixas e também as faixas contínuas, também na Henrique Piazeira, também aqui mostrando a faixa de sinalização, aqui também a ciclovia e os tachões, essa também, aqui é lá no Rio Molha, a pintura com a faixa amarela também, aí vai aparecer já a lombada física, essa aqui também é aqui no centro, próximo a Renault Doral, essa também é a lateral da Ferdinando Prade, aqui é aquela José Martim com a Roberto Zima, lá no bairro Três Rios do Norte, ali também, para os senhores vereadores, não temos a foto, mas já foi feito também o vereador João naquela rotatória lá em frente à Igreja Evangélica, na rua José Martins, Domingos Anacato Garcia. Também não está aparecendo aqui na foto, mas eu lembro também das faixas e colocação de tachões após a Ponte do Coba, também não aparece aqui. Essa aqui é a mesma pintura lá de Pare. Essa também é onde foi colocado tachões, na rua José Martins. Essa aqui onde mostra da rotatória. Essa mostra exatamente só a rotatória ali da Roberto Zima com a José Martins. Essa aqui também é uma outra, onde foi colocado tachões na extensão da rua. Aqui no Jaraguá Esquerdo, primeiro as ciclofaixas e mais adiante vamos ver a colocação de tachões. E também é a mesma coisa no Jaraguá Esquerdo. Aí começa a colocação de tachões no Jaraguá Esquerdo, que seria essa quantidade que hoje já foram colocados aqui, 1.300 desses tachões. Então, para o senhor ter assim, uma ideia, a gente às vezes não vê tudo o que se faz, mas veja que são aqui as lombadas física elevada, ali também lombada física elevada, mais a outra, essa aqui ela não molha, essa ali é em frente à escola Lone Menderfer, e também no Rio Molha, essa é a pintura da ciclofaixa, a pintura da lombada física elevada, aqui também, faixa de pedestre, essa aqui é da rua Inácio Sattler em Nereu Ramos, a pintura também, as faixas pare e a faixa contínua, também em Nereu Ramos, essa também em Nereu Ramos, também, aqui na Experienciário João Zapella, mostrando as ciclofaixas, também na João Zapella, essa aqui na Renault Doral, a outra anterior é da Vila Lalau. Então, para os senhores verem, realmente tem assim, bastante trabalho que foram feitos na Secretaria de Trânsito. A gente agradece, inclusive, o diretor e os funcionários por ter nos passado todas essas informações. A gente tem visto que tem muito trabalho. Dentro desses trabalhos apresentados, tem muita indicação dos senhores vereadores e também o diretor, o senhor Rogério Kumeri, está à disposição, se um dia desses nós queremos convidar ele para vir aqui para mostrar todo o trabalho. Realmente, às vezes a gente pensa que não tem, mas quando ele começou a me mostrar na frente do computador tudo o que foi feito, realmente a gente via que foram feitos bastante
coisa pela Diretoria de Trânsito. Pois não, vereador. Vereador Pedro, na escola Albano Kanzler foi colocada uma faixa elevada atendendo às indicações e os pedidos aqui dos vereadores. Foi. Mas eu queria que o senhor visualizasse comigo, subindo, indo em direção à casa do saudoso Geraldo Werninghaus, nós temos o Albano Kanzler do lado direito. Certo? O Albano Kanzler tem 2 portões de acesso. Um grande, que é o geral, que é o grande, e o pequeno, na frente, nos fundos. E o pequeno, que é de acesso aos professores, a maior parte, porque o grande fluxo é no portão grande ali, que faz rumo com o estacionamento da VEG. A faixa elevada foi colocada lá em cima, onde lá não atende a real finalidade, porque o fluxo de crianças é aqui embaixo, no portão grande, ali é grande, e foi colocado na parte de cima. Então, eu conversando com a diretora hoje, o que deveria ser feito era também, um minutinho só, seus apela para eu poder complementar. O que deveria ser feito era também conversar com a diretora de escola, onde há 2 portões, para que colocasse no portão adequado. Porque aquela faixa tão solicitada lá em cima, ela não vai atender à necessidade real. E sim no portão principal. Sim, pois não, vereador. Foi muito boa a sua observação, porque acredito, né, que na hora da colocação dessa bombada física elevada, ela realmente é estudada lá com a escola, mas se houver essa necessidade de mudança, vereador Jair, vou levar isso para a diretoria de trânsito e perguntar, inclusive, por que colocada lá e não onde o senhor está pedindo. Vou justificar, porque às vezes nós temos uma ideia, mas lá tem outra, o porquê. Então, eu vou ficar devendo essa resposta para o senhor, no decorrer da semana, no início da semana eu já trago. Ok? Dando a hora, então, senhores vereadores, prometi trazer esse relatório. Se precisar, nós convidamos ele para vir aqui numa das nossas sessões. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Agora vamos falar um pouquinho de vala, vamos falar um pouquinho de ralo. Assim, eu visitei essa semana as feiras, né? Feiras que existe de frutas, as mães ali no centro, e eu fiquei muito triste da gente ver o banheiro. Nós, como terceiro ou quarto Parque Industrial de Santa Catarina, olhar por isso aí. Então eu fiquei muito triste, conversei com o Dito Forte. Você vai ver essa porta ali, ó, não tem mais nem porta. Vai passando aí, meu amigo. Olha a tampa ali, ó. Olha a janela quebrada. Olha ali, ó, o vazamento de água. Onde está a nossa preservação de água? Tanto fala, vamos economizar água, vamos economizar água. Ali, ó, uma rampa quebrada. Ali, ó, olha a nossa caixa de luz, ó. Rabicho. Ali, ó, o pessoal ali, todo mundo vendendo as coisas, tem gente que vai ali dormir ali embaixo. Faz xixi. Um cheiro, um mau cheiro. Inclusive essa tenda aí, eu fui chamado por causa dessa tenda aí. Porque eles querem que deixe essa tenda ali. Mas não tem como, a gente vai fazer uma reunião. Essa tenda ali, ó, me chamaram ali porque temos que deixar a tenda. Quando chove, as pessoas não conseguem comprar as frutas. O pessoal que vende linguiça, o pessoal que vende salame, o pessoal que vende o queijo. Por que não fazer um trabalho para deixar uma tenda ali? Sei lá, vamos montar ela cada vez que tem as feiras, sei lá, vamos ver, vamos conversar. Nas grandes cidades já existe isso aí. Então tem mais uma foto ali que vai passando aí, meu. Tem uma que eu vou mostrar ali, o risco de acidente que tem ali. Acho que o meu assessor esqueceu de colocar, porque... Mas ali, se vocês forem ali, ó, onde eles fazem os shows ali, dá uns 3 metros de altura e não tem um corrimão. Com certeza, se uma criança cair ali, que tem muita criança que brinca ali em cima, vai quebrar o pescoço. Então, eu conversei com o Dito hoje, o Dito José, que pode mandar um abraço e vamos fazer um projeto. Por quê? Porque vão lá no banheiro da nossa católica, lá, ou qualquer igreja.
é cartão postal. E outra, tem mães, às quarta-feiras, que vem ali, de 4 horas da manhã, elas vêm para pegar, para fazer os exames para Florianópolis, tudo se encontra ali. O cara vai abrir o banheiro, qual é a mãe que vem? Já vai fazer o exame, vai entrar num banheiro desse para ir para Florianópolis. Então eu fiquei muito triste. Isso vem de longo tempo, há 14 anos, que não faz uma manutenção naquilo ali. É triste para a gente. Uma cidade que nem Jaraguá do Sul, encontrar uns banheiros igual esse aí. É muito triste. Mas a gente, com certeza, vereador, a gente vai fazer um bom trabalho. Porque, o cartão postal é o nosso banheiro da cidade, gente. Precisamos mais banheiro ainda. Eu não tenho... com certeza que um dia eu vou ter que botar máscara para entrar nesse banheiro lá. Porque o mau cheiro é grande. Então, o Dito, levei para o Dito, estou levando para mais pessoas, para que a gente realmente faça um trabalho dentro. Porque eu fui chamado, não só para os caras, para os lojistas, que são meus amigos ali, eu fui chamado. Inclusive os lixos ficam ali. Esses lixos eu quero conversar com as pessoas, porque eles não recolhem os lixos do sábado para domingo. Vamos fazer, eu quero conversar para recolher os lixos também. Porque não tem gente para recolher o lixo. Por exemplo, as lojas ficam fechadas, abertas até às 5 horas da tarde. O lixeiro não passa. Vou fazer uma maneira, vamos conversar para que recolha esse lixo. Por quê? Porque final de semana tem gente passando ali e ninguém recolhe o lixo. E outra que a gente está também, eu fui convidado, junto com o Canuto, a Secretaria da Agricultura, a gente vai ter uma reunião segunda-feira, 13h, e eu, como sou defensor da agricultura e gosto de ligar da agricultura, fui filho do agricultor, e a gente vai fazer um trabalho sobre os nossos mini açougues. Vamos começar com uma pequena reunião. Eu não sei o que vai dar, a gente vai montar uma comissão, porque nós ficamos sem os açougues nos interiores. Garibaldi estão matando em Baltazar, que a gente sabe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um projeto para fazer mini açougues. Então, a gente vai começar segunda-feira, a gente vai fazer um trabalho já começando com uma reunião. Então, eu quero abraçar essa causa, igual eu abracei também os avicultores. Meu amigo Sartre, vereador Sartre. Obrigado, vereador. Eu acho que o senhor está coberto de razão em tratar desse assunto. E eu acho que não existe momento mais oportuno do que esse. E falo para o senhor, com conhecimento de causa, que no interior de Jaraguá do Sul existem diversos empreendedores individuais que querem fazê-lo. O que precisa realmente é o suporte da Secretaria de Agricultura, no sentido de fazer com que a integração entre a Secretaria de Agricultura e a FUJAMA deem condições para que essas pessoas possam fazer um trabalho pautado na preservação ambiental, pautado na preservação principalmente da saúde pública, quando se faz com um esmero da vigilância sanitária o projeto. E uma das coisas que me chama a atenção é que a grande dificuldade, eu posso falar aqui por Nereu Ramos, o seu Reinvaldo Miller, está tentando fazer um abatedouro pequeno lá na propriedade dele, já montou o projeto, já fez uma série de tratativas junto à IPAGRE, junto à Secretaria de Agricultura, enfim, junto ao CONDAGRO, que é o Conselho Municipal da Agricultura, para fazer com que aquela unidade possa abater. E uma das coisas que me chama a atenção é que a questão ambiental é que trava tudo, e precisaria melhorar essa questão. Com certeza, a gente até pode ir para as pequenas cidades, nos interiores, as cidades Pomerode, exemplo. Talvez ir lá visitar como é que funciona, como é que foi feita essa licença ambiental, por que essa Jaraguá do Sul? Então a gente tem que saber o porquê. Eu acho que todo o trabalho que a gente vai fazer, inicialmente, tem que saber o porquê e o quê. E o que fazer. Então a gente vai, eu com certeza, eu sei que a gente precisa um monte, e acho que essas pessoas que criam o seu porquinho, o seu gado, têm condições de colocar no freezer também. Muito obrigado. Vereador Eugênio, se você me permite uma parte, eu lhe confidencio que, como vereador, nós poderíamos fazer um pouco mais pelos colonos. Eu vejo aqui a sua voz
muito solitária, né? Sempre defendendo essa bandeira, e o senhor faz isso com muito sentimento e com muita paixão também, né? Ouvindo o vereador Amarildo falar agora dos agricultores, que tal, vereador Amarildo e os demais vereadores, principalmente, e eu me incluo nisso, eu não sou um conhecedor profundo da agricultura de nossa cidade, eu me incluo nisso, mas eu acho que nós deveríamos ouvir os colonos. Nós deveríamos ouvir os colonos, não o poder público. Nós temos que ouvir o pleito e as reivindicações dos colonos. E me parece que a cidade tem uma cooperativa chamada Copajas. Por que não chamar o presidente ou a presidente, que eu não sei quem é, mas chamá-la aqui para pudesse ouvir os pleitos da cooperativa, dos colonos, ouvir o lado inverso, ouvir os colonos, né? Eu acho que isso para nós seria uma aula, para nós seria uma lição, e nós poderíamos contribuir muito mais nos pleitos, inclusive do vereador Eugênio Jurasek. E se o senhor vereador permitir, a gente faz um requerimento em nome da casa. Deferido, senhor presidente? Deferido. Com certeza, acho que é uma maneira de a gente se comunicar e levar as ideias, levar os projetos para frente. Muito obrigado. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, no ano de 2009, quando a Prefeitura adquiriu o Parque Municipal de Eventos, à época nós fazíamos uma reivindicação para a então administração reformular o pavilhão C do Parque de Eventos para resgatar o trabalho com os idosos, que lá havia começado em 1999 com o então prefeito Geraldo Wernhaus. O prefeito Irineu deu continuidade, daí numa gestão seguinte aquele parque foi inutilizado, né, por questões judiciais, e o trabalho com os idosos foi transferido para a Rua Marina Frutuoso, um local onde os idosos não têm acesso por falta de linhas de ônibus, os trabalhos com os idosos prejudicados, e essa vereadora já em 2009 fez uma indicação para que o pavilhão C voltasse a ser palco do trabalho com a terceira idade, onde lá nós desenvolvemos à época como coordenadora um trabalho efetivo para mais de 4 mil idosos em nosso município. Para nossa satisfação, voltando, né, nesta legislatura, o ano passado, nós reapresentamos essa mesma indicação, solicitando ao prefeito Dieter, então, que revitalizasse aquele espaço para que os nossos idosos pudessem voltar a ter o seu espaço, o seu atendimento com oficinas, com atividades de cultura, esporte, entretenimento garantido. Inclusive, faz parte do plano de ação do governo Dieter, dentro das 11 prioridades, a reinstalação do centro de convivência no pavilhão C do Parque Municipal de Eventos. Para nossa satisfação, na sexta-feira, o prefeito Dieter assinou a autorização para a abertura do processo licitatório na ordem de R$ 902 mil, para que aquele espaço seja totalmente revitalizado e seja efetivado como espaço exclusivo para o desenvolvimento de atividade com os idosos, como era na época da gestão do Dr. Irineu, quando eu tive a oportunidade de coordenar o trabalho com os idosos do nosso município. Muitas ações foram perdidas com o passar do tempo, e o objetivo desta administração é resgatar todo aquele trabalho que já era ofertado para os nossos idosos. Então, para nossa satisfação, senhores vereadores, que também aprovaram esta indicação, a administração pública faz cumprir uma das suas metas de governo, que é revitalizar aquele espaço, fazendo com que ele seja exclusivo para os nossos idosos. E aí, até vereadores me perguntaram, e a Schützen? A Schützen Fest será desenvolvida para os idosos, não será mais palco para a Schützen nos moldes que vinha sendo desenvolvido anteriormente no pavilhão C. O trabalho para os idosos será desenvolvido durante a semana da Schützen, normalmente, e o Centro de Convivência vai desenvolver, então, uma programação específica durante a Schützen para os idosos.
e aquele espaço não será mais de multiuso, sendo ofertado para igrejas e outras instituições como era. Por quê? Porque nós não podemos permitir que o trabalho com esta parcela da população que muito já contribuiu com o município seja prejudicado em detrimento de outras instituições. Então, para nossa satisfação e alegria, e também para a alegria dos nossos idosos, acreditamos que até o final do ano, ou no máximo o ano que vem, o Centro de Convivência retornará ao Parque Municipal de Eventos, com espaço amplo de estacionamento, com acesso facilitado para os idosos ativos, porque tem ponto de ônibus em frente ao parque, e também com projetos futuros de construção de piscina e também de uma cancha de bolão, porque já é um anseio antigo dos nossos idosos, para que a administração construa ali também a cancha de bolão, uma vez que a cancha de bocha, que é anexa ao pavilhão C, também será totalmente reestruturada. Então, fica aqui o nosso agradecimento à administração pública, que teve este olhar, novamente, pelos nossos idosos, mais de 4.000 pessoas que vão se beneficiar deste projeto, e o nosso prefeito Dieter Jaime, então, cumprindo também com o seu compromisso de campanha, e posso dizer aqui que me sinto atendida também num pleito que vem desde 2009, e os nossos idosos e a comunidade aqui ganha com isso. Considerando também que, baseado na tipificação da assistência social, do SUAS, não será mais centro de convivência da terceira idade, e sim centro de convivência, porque esse espaço também vai agregar a família e toda a comunidade que queira se utilizar dos programas ofertados nesse novo espaço, nesse novo modelo, dentro da nova tipificação do SUAS. Muito obrigada, senhores vereadores, é uma satisfação e alegria poder estar falando sobre esse assunto nesta noite. Quero também agradecer a presença do senhor Ademar Kepper, do Rio Cerro, e convido depois os senhores e seus colegas na sala em U para a gente conversar um pouquinho. Peço para o vice-presidente assumir os trabalhos. Com a palavra, vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, eu quero só, rapidamente, em poucos minutos, falar sobre a posse do senhor Paulo Luiz da Silva Matos, que assume hoje a presidência da CIGES, a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, durante a solenidade no Clube Atlético Baipendi, agora às 19h30, né, que já então está acontecendo, onde que vai se reunir com vários empresários políticos, né, na posse do Paulo Matos. Não poderíamos deixar de passar isso daí em branco. Também quero aproveitar rapidamente, fazer o convite aos senhores para o dia 31 desse mês, no bairro Nereu Ramos, a gente entrar num debate, numa conversa com relação à revitalização da área central do bairro Nereu Ramos, onde que, desde o ano passado, tive bastante empenho, juntamente com o IPLAN, o Instituto Jordan, que a gente provocou esse projeto nessa revitalização, juntamente porque eu vejo assim, a necessidade daquele bairro, uma revitalização, no sentido da beatificação do Padre Aloísio Boing, que está sendo encaminhado. Um projeto assim bastante audacioso, um projeto inovador, aonde que realmente é o primeiro projeto que eu vejo assim desta natureza, que sai da área central e indo para o bairro, aonde que contempla também nesse sentido a rota italiana daquela localidade. Então a gente quer trabalhar exatamente essa arquitetura toda, né? E a gente vai fazer essa discussão com a comunidade, para ver como está o projeto, se eles aceitam daquela forma, quais as alterações que podem ser feitas, de que forma que eles gostariam de ver aquele bairro. Então eu faço convite para os senhores, eu vou só confirmar o local, que ainda a gente está
nessa pendência, mas pré-agendado já na igreja Nossa Senhora do Rosário e Nereu Ramos. Mas estou confirmando com o padre no dia 31 às 19 horas. Eu retorno e falo o horário e o local bem certinho ali para os senhores. Seria isso. Peço que retome os trabalhos o vereador presidente Arlindo Rincos. Vereador João Alessio Famancini. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, comunidade, imprensa. A gente teve, ano passado, até visitando algumas escolas, e nessas escolas a gente também teve visitando a escola do Braço Ribeirão Cavalo, até no sábado para domingo, umas crianças lá, uns adolescentes andaram tacando fogo também na escola, e daí a diretora, a gente se encontrou, ela pediu para a gente passar lá para dar uma olhadinha, a gente conversou com o Elcio para nós ir amanhã de manhã, mas daí hoje de manhã o professor Elcio me ligou para nós ir lá hoje de manhã, porque eles invadiram essa noite passada de novo, já que nós tínhamos essa agenda marcada para que seja na sexta-feira, a gente foi lá hoje de manhã, e a gente chegou lá, a gente foi para ver um caso, chegamos lá, ali é o refeitório, tá, para vocês terem uma ideia, é onde é que as crianças fazem o seu lanche, sua merenda, 5 ou 10 minutinhos antes de sair o horário de cada classe, as serventes vão lá, secam bem rapidinho e colocam o buffet, e depois, quando essas crianças elas se alimentam, onde é que tem goteiras, tá? Tem uma ideia como é que está a situação, ela é bem crítica realmente naquela escola, e saindo essa turma, eles passam de novo um pano para secar novamente, aí vem uma outra turma para fazer seu lanche, né, sua merenda. E são praticamente, durante os 2 turnos, são 500 crianças que tem lá nessa escola, para vocês terem uma ideia que ali é todo, tá? É um absurdo como é que alguém faz um investimento numa escola com todo. Tá? Realmente algumas heranças que vão se pegando, vão ficando de prefeito a prefeito, e chega numa situação que ali onde é que pegou, onde é que as crianças tacaram fogo, os adolescentes, estou investigando para ver quem que é. Mas voltando lá aos investimentos, a gente pega cada investimento no órgão público que a gente fica realmente abismado, tá? Como é que pode um engenheiro tá aprovando um projeto desse, tá? Onde é que fica crianças? Ali tem crianças de 4, 5 aninhos também que começam a estudar nessa escola e estão ali num ambiente desse, tá? Que essa escola o espaço físico dela ela é pequena para tanta criança, então realmente é um absurdo. A gente teve com o professor Elcio tentando achar uma solução de comprar um outro terreno para ampliar um pouco essa escola, porque não tem mais condições, até se realmente se pegar a fundo, tá? Se uma fiscalização fosse em cima de uma escola dessas, fecharia uma escola dessa, tá? Só que infelizmente não tem como se fazer, ele vai colocar onde essas crianças para estudarem, tá? Mas realmente é um absurdo essas heranças que vêm de ano a ano, de administração para administração, e só ficam tampando buraco, vão falar bem o português, em vez de fazer realmente um planejamento, alguma coisa realmente que faça o bem-estar das nossas crianças, porque o que acontece numa escola dessa, se tu pegar o ensinamento, a autoestima dessas crianças, elas ficam muito abatidas. Tá? A gente teve vários, lá no Santo Antônio, onde é que a gente foi presidente da PP, isso há 15 anos atrás, hoje ainda a gente faz parte da PP. Hoje as nossas escolas lá, elas estão nessas disciplinas que tem matemática e português, essas provas, praticamente elas ficavam lá em último, e hoje elas estão lá em 3º, 4º lugares, tá, nas suas classificações, porque o ambiente, ela propõe isso para a própria criança, um ambiente gostoso para estar estudando. E se nós pegarmos essas crianças que estudam nessa escola, não é porque elas não têm capacidade, é que o ambiente mesmo, ela não oferece o bem-estar para uma criança ir lá animada realmente para estudar. É lamentável essas heranças que a gente pega de uma administração para outra, mas infelizmente, que a gente estava conversando com o professor Elcio hoje, nós temos que resolver esse problema, não tem como a gente empurrar mais com a barriga. Infelizmente que a compra dos terrenos ali também está um pouco dificultoso.
mas parece que uma vizinha do lado ela está a fim de negociar, qualquer coisa ela faz uma permuta, então já tem algum avanço para pelo menos dar um pouquinho de melhoria para essas crianças, para esse bairro realmente que precisamos tentar resolver, porque é nossas crianças que estão aí, é o futuro de Jaraguá do Sul, é o futuro de um bairro também que está ali, que nem a gente até comentou antes sobre esses empreendimentos, vereadora. Eu sei da luta da senhora quando esses empreendimentos foram passados por essa casa, eu também passei 30 dias naquela época aqui também. Esses empreendimentos foi tudo feito no local só, poderíamos ter colocado em vários bairros de Jaraguá do Sul, distribuído. Acho que quem ganharia muito com isso seria o próprio município, mas infelizmente, essas coisas que a gente diz, heranças que a gente assumiu e tem que tentar resolver. Não tentar, tem que resolver. E está lá, praticamente são 3 condomínios que tem lá hoje residenciais e uma estrutura realmente muito pequena para o bairro de Nereu Ramos, né, que o vereador Alindo e o vereador Pedro também são daquela região, a gente também é daquela região, e infelizmente tem muito que se fazer para aquele lugar, infraestrutura educacional e saúde. Obrigado, senhor presidente. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 18 de março, terça-feira, às 18 horas.